Salve, salve, terráqueos! Começando mais um Pode Tudo no Portal Tudo TV. Essa convidada de hoje, ela é mega especial. Muitas vezes, assim, que eu fui contracenar com ela, fazer trabalhos com ela, nos ensaios, muitas das vezes eu parava, ficava olhando, assistindo, emocionado, encantado. É uma obra-prima, é uma obra de arte. Tem alguém aí? Tem! Ela é Adriana Dan! A risada é contagiante. Que apresentação, hein? Essa risada é muito contagiante. E você... Eu agradeço estar aqui. gente... Depois de tanto tempo, essa visita para você, ó, que ótimo. A gente que agradece. Os terráqueos estão lá em casa, curiosos, né? Para o nosso bate-papo aqui. E vamos que vamos nessa nave flutuante. Muito bom. Você é atriz, professora... Arte educadora. Boa. Então, mas a arte educação para mim veio mais tarde, veio recentemente, né? A minha formação é de atriz, mas no teatro, que é a minha casa, é uma das funções que eu executo, né? Porque o meu desejo, o meu sonho, quando eu fiz a opção pela profissão, era trabalhar em grupo. Então, a minha escolha profissional é teatro de grupo. O coletivo. Do coletivo, porque a minha ideia era transitar, viajar por todas essas funções, desde atuação, produção, administração, ou a parte técnica que eu faço bastante, que é de iluminação, que também vai para a criação, que também é um outro lugar. Eu digo que eu sou uma iluminadora meio esquisita, então professora também sou uma professora meio esquisita. Art-Blue camaleou assim, mais ou Art-Blue camaleou assim. Mas tudo para estar dentro desse universo do teatro e de aprender na prática essas funções dentro de um coletivo, né? Porque o teatro é esse lugar, né? Eu acredito, né? Que é uma soma. O teatro de grupo, para mim, foi extremamente essencial para a minha formação, até chegar à arte educação, que foi uma coisa surpreendente, assim, porque quando você fica muito tempo num grupo, vira família, né? Sim. E aí começa a briga, os conflitos, muito conflito, complexidade humana. E aí foi um período... Eu comecei profissionalmente em 99. Antes disso, já fazia 10 anos antes de teatro amador, porque já me fascinava essa coisa do teatro de grupo, né? Então eu fiz 10 anos de teatro amador com um grupo que chamava Tia Avó. Que bonito! Quem era tia, quem era avó? Tia Avó, é uma história isso. É uma história, porque assim, eu estava fazendo ensino médio, e aí em um dos trabalhos da escola, era sobre contabilidade. Eu falei assim, gente, o que eu vou fazer sobre contabilidade? Aí eu inventei uma performance. Eu peguei um poema do Fernando Pessoa que tinha a ver com essa coisa do capitalismo, dessa coisa do homem moderno, tal, dessa angústia do homem moderno. Aí eu abri o meu trabalho com essa performance, né? Uhum. Isso em 88. Isso eu ali, tinha 17 anos. Trabalho de escola. Trabalho de escola. Aí o professor olhou e falou assim, Adriana, eu acho que você tinha que fazer teatro. Isso eu já fazia escola antes, né? Porque na escola, não sei, assim, hoje eu vejo assim, por exemplo, eu dou aula para crianças de 7 tem uma turma até os 11, 12 anos, depois eu pego os adolescentes e tal. E eles não têm o hábito de ir ao teatro, ultimamente. A grande parte da população brasileira não tem esse hábito, mas né? a escola, que deveria incentivar... A base, não tem. E aí é o seguinte, na escola, eu fiz escola pública. E eu tinha sempre umas professoras meio maluquinhas, ou de português, ou de artes, que sempre dava teatro pra gente. Ou levavam em excursões para ir ao teatro, exatamente, né? E que é hoje muito difícil. Você perdeu um pouco, né? Acho. Tem uma questão também, que a gente faz bastante teatro infantil, mescla, né, adulto com infantil, que muitas das peças infantil que está formando o público, formando novas gerações, pela nossa própria classe, ainda sofre um certo preconceito, né? Tem, que parece que o teatro tem um espaço para todo mundo, né?
Mas a gente sabe que fazer teatro também é difícil. Então, mas ainda tem, isso é histórico, né, Kleber? Essa coisa chega até a ter rivalidade, né? Então, por exemplo, você vai num teatro, vai fazer uma peça infantil, às vezes você não consegue nem dividir a técnica, a luz com um espetáculo adulto. Você tem que reduzir o seu trabalho, né? Porque o espetáculo adulto é mais importante. Mas isso é histórico, viu, Kleber? Isso existe há muito tempo. Mas a gente, cada vez mais, eu acho que a gente tem que acreditar que o teatro tem espaço para todo mundo. Sim. Você tem que ser criativo, você tem que se dedicar, você tem que estudar, entende? E tem teatro para tudo. E assim, por exemplo, né? Eu estava falando do teatro de pesquisa, né? Que o meu teatro de pesquisa de grupo, né? Eu amo fazer musical. Aliás, fiz um na vida. Mas, por exemplo, mas ainda não é a minha praia, sabe? Então, o teatro te dá essa possibilidade de experimentar também. Vai fazer um teatro mais comercial, vai fazer teatro infantil. Então, você vai experimentando e é uma maneira de você se formar também como ator. Você vai aprendendo essas linguagens, né? É lógico que o teatro musical exige de você uma coisa técnica que você precisa de um investimento. Por exemplo, você tem que dançar, você tem que cantar. Então, você tem que fazer um alto investimento. E às vezes é muito caro fazer esse alto investimento, né? Mas, enfim, ele tá aí, existe, tem o espaço dele. Como o teatro de grupo tem o espaço dele, o teatro infantil tem o espaço dele, entendeu? E esses musicais geralmente já tem que chegar preparado, né? Já tem que saber cantar, dançar. Exatamente. Porque tem o teatro de grupo, muitas vezes, ele te dá essa possibilidade, esse recurso de você experimentar cantar, ter aula de canto, experimentar dança, né? Tem um treino para preparação, toda essa preparação, né? Ele te possibilita isso, né? Interessante. Você nasceu no estado de São Paulo? Sim. No bairro da capital? Nasci aqui na Lapa. Conhece a Lapa toda? A Lapa de cima também, do baixo. Eu moro em Pirituba. Pirituba é um bairro muito grande, mas eu moro numa área mais periférica de Pirituba, mas nasci aqui na Lapa. E como foi essa transição de sair da Lapa e ir para Pirituba? Muito cedo, assim, porque assim, eu nasci em 1971. E quando os meus pais se casaram, eles vieram morar no Parque São Domingos, que é um bairro aqui próximo da Lapa. Próximo a Anhanguera. Exatamente. E eu sempre morei em casa dos avós. Sempre morei, entendeu? Que delícia. Então, aí o hospital mais próximo que tinha na época era o da Lapa, aqui o Sorocabana, que existe até hoje. Então eu nasci aqui e aí passei minha infância toda no Parque São Domingos. Eram muitas casas, né? Só casa, é difícil ver um prédio. E aí depois, na adolescência, eu fui morar na casa dos meus avós maternos, que é em Pirituba, que é onde eu tô morando hoje. Ainda permanece. Ainda permaneço. Então, eu sempre morei por esse lado aqui. Então, a Lapa, para mim, tem esse lugar afetivo de que eu nasci aqui, mas não cheguei a morar na Lapa, sabe? Compreendi. Entendeu? Tá. Você nasceu, mas acabou indo eu morava aqui num bairro próximo, vim aqui no hospital, nasci no hospital, eu voltei lá pra minha casinha lá. Como era a infância? Oi? A infância, como que era? Muita peraltice? Eu assim... eu sou muito tímida. Para! Eu sou muito tímida. Então, eu tinha poucos amigos, entendeu? Eu não era de fazer farra em rua. Brigava muito? Imagina! Eu é que cuidava dos outros quando alguém se machucava na rua. Mãe, Marcelo caiu na rua e pegava o Marcelo e ia lá fazer curativo e tal. Então eu sempre fui muito reservada, muito introspectiva, não sou extrovertida. O teatro é que teve esse lugar também para mim de acolhimento, né? Para lidar com o mundo, né? Porque eu tive uma infância muito fechada, né? Muito reservada e tal. E tinha amigos, tal, mas nada de peraltice, pelo contrário. Eu era uma criança velha, sabe? O espírito mais velho. Eu tenho 15, mas já tenho espírito de 90 anos. Eu era uma criança velha.
velho. E em compensação também a gente tem amigos assim de 90 anos, 95 anos, com uma juventude, um espírito de 15, né? Isso que eu acho fantástico, sabia? Diferenças eu assim. acho isso fantástico, porque assim, essa coisa do envelhecimento para mim assim, uma coisa, se você tá com saúde, se você tem essa coisa do otimismo, a velhice é uma fase da sua vida diferente. Entendeu? Como lidar isso? Só que a gente vive uma sociedade que exclui o velho, né? Que o velho não serve mais para nada. Então a gente tem essa cultura ainda. E eu acho que, por exemplo, a geração dos meus pais, por exemplo, modificou um pouco isso, sabe? Porque hoje você vê pessoas com 80, 90 anos que você fala, gente, parece que tem 30. O espírito, né? Uma vez eu fui ver um dos últimos shows do Rolling Stones que eles tiveram aqui em São Paulo. Aí meu irmão conseguiu os ingressos, eu fui, eu olhei e falei assim, gente, não acredito que esses caras têm 80 anos. Surpreende, né? Impressionante, eu não tenho a energia que esses caras têm. O carisma agora tá trazendo esse olhar, né? Esse raciocinar também sobre essa questão. Foi bem interessante. Eu acho que cada vez mais a gente tem que olhar para isso. Porque é uma nova fase e você, se você for fazer uma estatística hoje, o que tem de pessoas que já são aposentadas e que continuam trabalhando, não tem mais aquela ideia de se aposentar. Acabou. Esperando a morte chegar. Exatamente, não tem mais isso. Não tem. Em um determinado momento, você comentou que aos 17 anos você ia fazer uma apresentação de contabilidade na escola e aí o olhar da professora conseguiu te direcionar. O professor, ele olhou, o professor Carlos. Eu estava na época fazendo, estava começando esse processo não, estava aquela onda de computação. Então eu sou dessa primeira era de formação de computação, então eu fiz análise de sistemas. Por isso que eu tinha que fazer trabalho de contabilidade. Entendeu? Era novidade, tentando entender tudo aquilo, né? Tinha que saber de programação de computador. Eu falei, onde eu estou? Mas que era moda, entendeu? Tava todo mundo estudando isso, porque é a profissão do futuro, aquelas coisas, né? E aí eu sempre, no caso da minha família, assim, eu sempre trabalhei, né? Estudei. Então sempre ajudava minha mãe em casa, então essa coisa do trabalho eu era muito focada, ainda sou focada no trabalho, mas essa coisa de ter uma profissão era importante para mim naquela época. Então essa coisa do computador que veio para ficar, estava iniciando ali, eu falei assim, é aqui que eu tenho que ter uma estabilidade. E olha a contradição, né? A contradição de fazer teatro que não é estável coisa nenhuma. Mas esse professor de análise de sistema, ele olhou para mim e falou assim, né, você devia fazer teatro, você tem talento para isso. Aí foi quando eu procurei um curso, na época, isso era 89, a Secretaria de Cultura aqui na Lapa. Olha, eu tenho muita coisa afetiva com a Lapa. A ligação com a Lapa. O Tendal da Lapa. Maravilhoso. No Tendal da Lapa, o Celso Frateschi foi contratado pela Secretaria de Cultura para fazer um grande workshop, uma grande oficina de teatro livre. Eu falei assim, na Lapa, né, aqui pertinho de casa, eu vou lá. Pega o trem. Pega o trem, chego aqui rapidinho. Fui, Kleber, tinha umas 200, 300 pessoas. Eu falei assim, meu Deus do céu, que teatro é esse? Que teatro é esse? 300 pessoas no palco. Aí ele falou que ia fazer uma seleção e tal. Mas eu fiquei assustada com aquilo, entendeu? Eu falei assim, gente, não vou conseguir. E interessante também, né? Muitas pessoas interessadas em fazer arte, fazer teatro. Né? E assim, um projeto público, que era de graça. Naquela época, fazer teatro você tinha que pagar. Comprar livros especializados de teatro, muito caro. Às vezes você não achava em português, em edição traduzida, entendeu? Você nunca encontrava em outras línguas. Aí você tinha que estudar outra língua para ler tal livro, você entendeu? Era uma época
É muito, assim... E não tinha era muito acesso elitista, entendeu? E a internet, o acesso à internet, não tinha né? que internet, não tinha nem celular. pelo menos a ralé não tinha celular. E aí, eu falei, e agora, né? Aí tinha lá no meio desses 200, 300, tinha uma moça. Eu falei assim, gente, eu queria tanto fazer teatro, mas como é que vai ser isso, né? Ela falou assim, ó, sabe o Sesc Pompeia? O Sesc Pompeia é um lugar assim de arte e tal, e tem muitas oficinas lá, vai lá. Só que assim, é pago, mas é simbólico, né? O valor do Sesc não é caro, né? Aí eu falei, sabe que eu vou? Aí eu fui, aí eu me apaixonei, eram poucas pessoas, nós éramos em 14, mais ou menos. A mestre, né, que eu comecei teatro, foi a Pamela Duncan, que faz teatro, tem um grupo. Na época ela era casada com o Reinaldo Puebla, que também é um cara sensacional. E daí, dessa oficina no Sesc, eu conheci o meu primeiro grupo de teatro, que é o Tia Avó. Que quem era tia e quem era avó. Isso é uma história de mistério, porque aí o que aconteceu? Acabou o curso do Sesc. Aí o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente quer fazer uma peça, uma próxima peça. A Pamela não podia dirigir a gente, porque ela estava nessa coisa das oficinas, enfim. Aí uma amiga que estava fazendo um curso lá, falou assim, tem uma peça de teatro que acontece na casa de uma mulher super estranha. E ela faz o teatro na casa dela. Vamos lá assistir? Aí a gente foi. É um sobrado, fica perto da PUC aqui ali na... perto do Tuca. Perdizes. Bem pertinho ali. Era uma casa, era um texto do Dario Fo chamado Monólogo da Prostituta no Manicômio. Era um monólogo. Era um monólogo, com essa senhora fazendo. E aí, a gente entrou dentro da casa. Eu achei estranhíssimo fazer teatro dentro de uma casa, né? Mas achei fantástico isso. E teve um tempo que era muito comum, né? Começou a virar uma moda até, né? É tipo teatro garagem, né? Ela fazia no salão de festa da casa dela. Um lugar pequenininho. Aí ela fazia essa peça para promover o curso dela. E o espaço, ela tinha esse espaço, que era esse salão de festa dela, era Espaço Seu, chamado. E ela dava curso de teatro com outro diretor, que era o Ivan Salles. Eles davam cursos ali. E então eles faziam a peça para chamar gente nova para fazer teatro. Aí eu falei assim, vamos fazer? Aí a gente pagava um simbólico, assim, para poder pagar os custos lá do espaço. E aí a gente fez a formação. E ela era uma mulher, assim, ela morreu recentemente, a Maria Chiesa. Ela era uma mulher exótica, sabe? Ela pairava um mistério. Nossa, ela vestia umas roupas extravagantes. Parecia personagem de teatro, de filme mudo, sabe? Era maravilhosa. E aí, a gente fez o curso com ela gostou muito da gente, do grupo que se formou. E aí ela é psicóloga, né? Aí ela fez uma jogada com a gente, né? No dia da nossa estreia, ela pediu pra gente deitar no chão, fechar os olhos, para se preparar para fazer a peça, né? E aí ela começou a falar, fazer um relaxamento com a gente e tal, não sei o quê, pra gente se acalmar pra estreia e tal, não sei o quê. Aí ela falou assim, eu recebi uma carta. Uma carta dizendo que vocês vão se separar, que vocês nunca mais vão fazer teatro juntos. E que teatro não era pra vocês, não sei o quê. E quem assinava era o tia-avó. Essa tia-avó. Que máximo! Assinado tia-avó. Aí a gente fez a peça, deu as mãos assim, a gente não vai se separar. Essa tia-avó não vai se separar a gente. A gente vai homenagear ela. Aí pôs o nome do grupo de tia-avó. Uau, que demais! E eu fiquei 10 anos com esse grupo. Aí vocês faziam peça infantil e adulta? Mais adulta. Infantil a gente... E aí vocês montavam clássicos? A gente, assim, o Ivan Salles, que era um dos diretores, ele não gostava muito, ele queria fazer teatro brasileiro.
né, dramaturgia brasileira. Então, nessa época a gente fez, o meu primeiro texto foi do Zé Antônio de Souza, que também já está falecido, que é um grande dramaturgo mineiro, que morava aqui em São Paulo, e aí e eles gostavam, o Ivan, que dirigiu, fez várias direções com a gente, gostava muito desse teatro político, entendeu? E o Zé Antônio de Souza tinha escrito uma peça na época da ditadura que foi vetado, né? A censura bloqueou. E aí foi um texto que ele guardou na gaveta e nunca montou. Aí o Ivan adorava esse texto. Falou assim, a gente está fazendo teatro amador mesmo? Já estava nessa coisa das diretas, já estava virando um negócio... Para vir para a democracia. Para vir para a democracia. Falei, seria um bom momento e uma homenagem ao Zé Antônio de Souza, que na época estava vivo, fazer esse texto dele. Chamava O Fedor. Lembra comédia, né? É uma grande comédia. Uma grande comédia. O título é muito bom. A peça era o seguinte: a cidade foi invadida por um cheiro horrível, que metaforicamente era a ditadura, entendeu? E aí a peça acontecia em vários núcleos da cidade. Então acontecia numa casinha de uma empregada doméstica, acontecia por exemplo, na Câmara de Vereadores. Então, vários espaços da sociedade... Ia tendo os conflitos acontecendo. Como é que vai acabar com esse cheiro horrível? Então, chamava O Fedor, né? Como acabar... Mas era uma comédia maravilhosa. Eu fazia um prefeito corrupto. Ai, não se mudou nada de lá pra cá. Queria ganhar dinheiro em cima disso. E aí ele ficou super emocionado na época, né, o Zé Antônio. A gente foi na casa dele, fez entrevista com ele. Ele passou por todo esse momento da ditadura, vários textos censurados, tal, não sei o que. Ele ficou, nossa, vocês vão resgatar esse texto? Eu nunca imaginei que eu ia montar, né? Ia permitir que um grupo montasse. A gente ficou anos com esse texto, porque era uma comédia muito legal, assim. O elenco era grande? Em média, nós éramos entre 12 e 14. Nossa, é grande. Para os dias atuais é grande. Mas era muito legal. E aí, então, a gente fez esse trabalho. Mas é assim, naquela época, a gente não ficava 3 meses em cartaz. Ficava anos com a mesma peça. O Fedor eu fiquei muito tempo. A gente ficou 3, 4 anos, entendeu? Depois a gente fez Romilda, que era um psicodrama. Acontecia num circo, também ligado à comédia. Ele era dramaturgo, mas também era psicólogo e tal, e era um texto em que o dono do circo, é engraçado isso, o dono do circo, assim, os animais fugiram do circo. Então, ele fazia o espetáculo, o apresentador do circo, e hipnotizava o público para ser os bichos dele. Era muito legal, porque aí os atores tinha o apresentador de circo, que era o grande manipulador, entendeu? E aí ele convidava as pessoas da plateia para fazer os números. E fazia uma coisa de hipnose, aí elas viravam, no final, todo mundo virava bicho do circo. Mas era engraçadíssimo. Depois a gente fez outro texto do Zé Antônio de Souza, que é um texto mais famoso dele, que é Crimes Delicados. E é o mais montado. Recentemente teve uma montagem com o Daniel Dantas fazendo a empregada. É uma comédia maravilhosa. Eu fiz 3 espetáculos com eles, dramaturgia nacional, e em 10 anos. Porque a gente ficava muito tempo em cartaz, a gente participava de tudo quanto é festival, sabe? Viajava. Conhecer outros lugares, né? Outras culturas, outras pessoas, outros grupos. E aí, teatro amador é o seguinte, a gente fazia de final de semana, porque trabalhava de segunda a sexta, né? E eu trabalhava com computador. O computador te perseguia. Ainda trabalhei. Na semana computador e final de semana teatro. Conciliando, né? Conciliando. Em que momento o teatro profissional entra de fato, de vez, assim, na sua vida? Aí, foi assim. Eu estava fazendo teatro amador e casei, na época, com um dos integrantes do grupo, que era iluminador, na época. E ele foi trabalhar na FAAP, no Teatro FAAP, como iluminador. E lá na FAAP, eles têm um projeto também de oficinas. E aí, quando acabou o grupo Tia Avó, que aí cada um foi para um canto, depois desses 10 anos, a gente separou, cada um foi seguir sua vida, né?
Eu tava com muita saudade do teatro. Muita saudade. E aí ele falou, vai ter um curso lá com o Marco Antônio Pâmio. O Pâmio vai dar um curso lá, faz. Aí ele me incentivou, eu falei, vou fazer. Fiz, foi maravilhoso fazer o curso com ele. Aí ele falou assim, continue, né, assim, se desenvolvendo. Até eu amava, assim, amo até hoje o Pâmio. E aí eu falei assim, Pâmio, eu decidi, eu quero fazer teatro profissional. Como é que eu faço? Falou assim, você vai ter que estudar, entrar numa escola, tirar o DRT. Ai, bendito DRT. Aí ele falou, você pode ir pelo SATED também, fazer banca. Muitos que não sabem, né, que tá em casa, no Serrapes, DRT é um registro, né? Registro de ator. Você tem um número no Ministério do Trabalho dizendo que você é apto a exercer a sua profissão, né? É como tem a OAB, né? Exatamente. Por aí vai. E aí você então, foi eu fiz. Aí ele falou assim, você pode prestar banca no SATED, que é o Sindicato dos Artistas. Lá também eles te dão DRT, você vai fazer umas provas, tal, não sei o quê. Ou você vai fazer escola. Na época, e até hoje, mas mais na minha época, já no final da década de 90, 94, na verdade meio, assim, 94 que eu estava fazendo curso com ele, eu fiz 94 e 95. A IAD, que é a Escola de Arte Dramática da USP. Você fez? Tentei. Tentei fazer, é muito difícil, não consegui. Aí eu falei assim, porque tinha uns testes, né? Tinha toda uma seletiva. E é muito rigoroso. Mas aí eu pedi para o Pâmio. O Pâmio é um grande ator, um grande diretor, só que ele, os últimos trabalhos que ele fez foi no CPT, que é o Centro de Pesquisa Teatral do Antunes Filho. Ele ficou muitos anos no Antunes Filho. E aí eu falei assim, Pâmio, me prepara, eu quero muito fazer IAD. Aí ele falou assim, eu vou te preparar, Adriana. Só que você não é o perfil da IAD. Você não vai passar. Esse perfil mata, né? Ai, ele perfil. falou, você não vai passar, você não é o perfil. Eu falei, mas o que é isso, o perfil? Entendeu? Aí ele falou, mas faz a experiência de... Não deixa de fazer a prova, né? Aí eu fiz a prova para a banca lá e realmente não passei. E aí eu fui frustrada. Falei, a gente estudou, você ensaiou, tal, você preparou. Eu falei pra você, né? Eu te avisei. Eu falei, para. E ficou claro pra você a questão do perfil? E é o perfil? Não, até hoje não. Mas depois, assim, da escola não. Porque depois isso foi mudando, né? Isso foi mudando. Atualmente, essa coisa do padrão, caiu um pouco. Mas eu também me distanciei da IAD. Eu falei assim, não quero fazer mais, assim, eu me distanciei mesmo. E foi buscar outros caminhos. Aí ele falou assim, eu vou te falar pra você ver um espetáculo. Se você gostar desse espetáculo, eu te preparo para entrar na escola que formou esses atores. Aí eu fiquei assim, que escola é essa, né? Que escola é essa? Aí eu fui assistir no Centro Cultural um texto do Nelson Rodrigues, Perdoa-me por me traíres. Direção do Marco Antônio Braz com o Círculo dos Comediantes, que era um grupo aqui de São Paulo, especializado em Nelson Rodrigues. Aí eu olhei e falei assim, é isso que eu quero fazer. Aí no dia seguinte, na aula, falei, Pâmio, eu assisti a peça, eu quero fazer essa escola. Eu quero. Aí ele me preparou e eu passei na escola. Aí eu fiz escola durante 3 anos. E quando eu me formei, eu entrei nesse grupo do Nelson Rodrigues, do Círculo dos Comediantes. Aí eu comecei a atuar profissionalmente com eles. Da escola, já entrei direto no grupo. Então você foi dirigida pelo Marco Antônio Braz. Que privilégio, né? O doido do Marco Antônio. Que privilégio. Mas aí, no decorrer, você acaba também indo para o grupo o Arte e Ciência no Palco. Porque é o seguinte, o Arte e Ciência no Palco é um grupo muito específico que trabalha as questões da arte e da ciência. E na época, eu estava fazendo o INDAC, que é a escola que eu me formei, estava com um grupo, o Círculo dos Comediantes, e o meu ex-marido começou a trabalhar com Palma, iluminando Einstein. E eu acompanhava, porque eu também gostava dessa coisa da iluminação, e
E aí o Palma me falou, você não quer operar o Einstein? Aí eu fui aprendendo a operar luz no Einstein. Foi quando o Palma teve a ideia de formar o grupo. Eu tenho uma vontade de formar o grupo Arte Ciência, tal, não sei o quê. Vamos fazer parte? É bom a gente explicar, né, para os terráqueos como funciona o Arte Ciência. E é fantástica a ideia. Que é pegar a ciência e levar para o palco. Né? Num primeiro momento, ele escolhia não tem dramaturgia nacional, isso é um grande problema. A dramaturgia é sempre ou da Europa, ou inglesa, ou francesa, ou americana. Então tem pouquíssima dramaturgia voltada para essa questão da ciência. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, muito difícil. Só o Oswaldo Mendes, que é do grupo, que escreveu peças para o grupo, que é ator, diretor e também dramaturgo. Mas é uma dramaturgia mais estrangeira e isso me interessou, porque eu sempre fiz teatro brasileiro, né? Sim. Aí eu falei, não, vai ser uma oportunidade de conhecer dramaturgia internacional. E a ideia do Arte e Ciência, quando começou, era falar sobre grandes cientistas. Pegar a história de um grande cientista e falar sobre os conflitos que ele teve na época dele, conflitos pessoais e conflitos profissionais, né? E como ele lidava com esses problemas da ciência. E aí começa com Einstein, que é uma dramaturgia maravilhosa, um canadense, na verdade não é um canadense, que fez um grande estudo sobre o Einstein e escreveu um texto a partir das falas do Einstein. Uau! É muito legal. Aí eu comecei a trabalhar no Arte Ciência e também no Círculo dos Comediantes ao mesmo tempo. Conciliando. Aí depois de um tempo, o Arte Ciência tomou uma proporção que aí o grupo do Círculo dos Comediantes terminou, aí eu só segui com Arte Ciência. E aí vocês começaram a fazer uma série de montagens, né? Aí que eu fiz mais infantil. Infantil eu comecei no Arte Ciência. Eu lembro que a gente tinha Da Vinci. Da Vinci Pintando o Céu, sobre o Leonardo da Vinci. Essa peça também você fez, você participou. Como atriz. O elenco era grande, acho que era. Não, o Da Vinci eram 3 atores maravilhosos. Assim, era eu, Bernadette Alonso e... eu esqueci o nome do outro ator. Enfim. Depois vocês montaram... que foi uma sequência de infantis, né? Que foi vindo. A gente fez... Depois... você viu 20 Mil Léguas Submarinas, não foi? Boa, Era uma versão do Júlio Verne para crianças, que também foi uma loucura. A gente montou essa peça em 20 dias. Nossa, como vocês conseguiram isso? Porque é o seguinte, a gente queria muito montar Júlio Verne. E aí o Palma fez uma versão de um projeto, convidou uma dramaturga para escrever, e ela fez em cima do romance. Tinha 15 atores. Nossa. Era uma equipe. Aí ele fez um projeto para o SESI, para aquele palcão do SESI. Só que a gente não conseguiu passar no edital. E, paralelamente a isso, ele tinha vendido o projeto para o SESC. E o SESC aprovou. Ufa. Por isso chamava 20 Mil Léguas Submarinas UFA. Brincadeiras à parte, mas foi isso. Ufa. E aí se interessou. Só que quando o SESC viu que era 15 atores, não dá para fazer essa peça com muita gente. Aí o Palma disse, a gente dá um jeito. Dobra personagem. A gente dá um jeito. Aí ele conseguiu fazer uma versão para 4 atores. Nossa, milagre. Milagre. E aí, assim, e a diretora, que é a Flávia Pucci, que dirigiu a peça, ela, uma grande atriz também do Antunes Filho, foi a primeira atriz dele e tal, e ela sempre trabalhou em processos longos, fazia peça em 6 meses. Ensaios e mais ensaios. Eu tenho colegas que falam, eu tô cansado do teatro, é muito ensaio. Aí o Palma falou assim, Flávio, é o seguinte, não deu o SESI. Não passamos, mas o SESC quer muito essa peça. Só que é o seguinte, 4 atores. E a gente tem que montar em 20 dias. Meu texto não tá pronto. Faz mágica, né? Tira aí ela coisa falou gostosa. assim, gente, é uma missão, né? Porque ela sempre trabalhou 3, 4, 6 meses ensaiando. Eu falei assim,
É um chamado. Eu vou ter que... É alguma coisa... Porque o teatro para mim também tem esse lugar, né? Quando tem um projeto de teatro, eu falo assim... Eu vou fazer porque essa peça vai me dizer alguma coisa, entendeu? E ela também falou isso. O Júlio Verne vai me mostrar alguma coisa no teatro que eu preciso desenvolver em mim, né? E foi, porque assim, paralelamente, ela ia ensaiando, o texto chegava. Ia chegando por partes. Por partes, e ela ia ensaiando por partes, em 20 dias eu lembro. A gente só foi ver o cenário no dia da estreia. Que desafio! Foi um desafio maravilhoso, porque eram 4 grandes atores. Aí, Edgar Bustamante, Fernandinho Paes, Edson Alves, acho que você não chegou a conhecer. Não. O Edson, um grande, grande ator, mas também ele oscila, assim, ele fica anos sem fazer teatro, depois volta a fazer teatro, ele é um ator maravilhoso. E eu? Nós 4. E aí que loucura que era, porque aí o Palma dava o texto, a gente ensaiava o texto, só que modificava o texto. Porque a gente vai ensaiando, vai descobrindo coisas novas, Até né? as marcações mudam, né? Mudam tudo! Aí, no mesmo dia do ensaio, a gente voltava com o texto, o Palma, o que vocês fizeram com o meu texto? A gente está ensaiando, porque conforme vai ensaiando, o seu texto vai se modificando, porque os atores pra ficar orgânico. Exatamente. E a Flávia também tinha cada ideia. Enfim, aí foi uma parceria assim. E aí a gente conseguiu fazer, estreou lá no Sesc Santo André. E foi um sucesso, assim, no sentido do espetáculo, sabe? Sabe quando tudo dá certo? A gente montou em 20 dias, texto, direção, os atores estavam afinados. Cenário. Deu para fazer o cenário, sabe? Foi impressionante, mas tinha que ser. E a Flávia chegou à conclusão que ela tinha uma mensagem para ela? Olha só, tinha. Ela chegava nos ensaios, ela deu aula para mim no INDAC. Ela falava assim, ó, para os atores, menos é mais. Quanto mais você fizer uma interpretação simples, né? Mais você vai ampliar, vai ampliar esse personagem, vai descobrir coisas do personagem. Então, menos é mais. Quanto mais você vai no simples, mais você consegue aprofundar, investigar. Essa era a filosofia dela, né? Aí, nessa pauleira dos 20 dias, a gente acabava o ensaio, Kleber, assim, mortos, né? Porque era pauleira, tinha que montar em 20 dias. Vocês ensaiavam quantas horas por dia? Todos os dias. Dava umas 8, 10 horas? Não, eram 6 horas. Todos os dias. Aí, teve uma hora que tava todo mundo cansado. A gente sentou no chão, assim. Aí, ela falou, vamos, gente, a gente tem que terminar essa peça, né? Aí eu falei pra ela, mas... Flávia, você sempre falava que menos é mais? Aí ela falou, não, mais é mais. Nesse momento, né? Nesse momento. Então ela descobriu que cada momento do teatro é um momento novo. Que você vai descobrir coisas novas. E isso é lindo no teatro, porque quem está ouvindo a gente, né, pensa assim, ensaia todo dia uma peça. Não cansa, não enjoa. A repetição. Porque cada dia é um dia diferente. Como na vida mesmo. Como na vida. Isso quando o espetáculo já está pronto. E no processo de criação da peça também é assim. Cada dia é um dia. E cada trabalho exige de você uma coisa. Ela estava fazendo uma exigência para ela que ela precisava de mais prontidão, ela precisava viver aquilo, porque é muito perigoso no teatro fazer processos muito longos, porque desgasta às vezes, né? Se perde, aí você tem que ficar substituindo pessoas, porque você tem a sobrevivência, né? Ninguém, às vezes não consegue você segurar um ator durante 6 meses até estrear, entendeu? Então vai mudando, isso vai desgastando, isso é um grande perigo do teatro de grupo, que eu vivi muito, assim, vai desgastando o processo, aí vai saindo, vai entrando. E aí ela descobriu isso, que é assim, você tem que viver o momento presente. O Júlio Verne tinha que ser feito em 20 dias.
né? Ele me mostrou que eu tenho capacidade, que eu posso fazer, né? E foi lindo, assim, e para todo mundo, né? E assim, em grupo, né? Ela não estava sozinha. Foi um conjunto ali Foi de um pessoas conjunto que foi de estavam somando empenhadas para dar um para resultado. dar um resultado. Teve uma fase na sua vida que você, assim, mais delicada, a questão da doença, né? Veio a doença. Exatamente. E ali você teve que pausar. Aí o que aconteceu? Olha que loucura essa. Foi. Porque assim, eu estava no Arte e Ciência há muito tempo, já há 7 anos, e a gente fez um trabalho que, por público, era maravilhoso, mas pra gente era uma tortura, porque teve muitos conflitos, muitos, de direção com atores, briga entre os atores. Eu nunca tinha vivido isso, Kleber. Horrível. Aí a gente apresentava, o público achava lindo, maravilhoso. Eu falei, gente, se eles soubessem... Os bastidores, por trás de tudo. Era uma loucura, porque era um camarim pequenininho, com 15, muitos atores também. A gente não conseguia fazer a maquiagem, um olhar no espelho do outro. Nossa. Foi um processo horrível. Aí eu senti... Eu tava mal, muito mal, né? Aí foi quando eu senti o meu câncer, né? Não sabia que era câncer ainda. Eu senti o nódulo no seio. E eu falei, gente, o que é isso? Eu fiquei meio assim. Aí a mãe da Mônica, a Carmen, falou, não, isso não é nada não, vai passar. A Mônica é uma atriz, né? Sensacional. Sensacional. Mônica, vem aqui contar essa história. E a mãe dela falou, não, Adriana, não é nada. E eu falei assim, bom, eu vou deixar passar a temporada e vou fazer o exame. Aí passou a temporada. E você estava com a peça... A Culpa é da Ciência, falava sobre intoxicação tecnológica. É um tema super atual, só que na época que a gente fez, foi em 2008, estava o auge disso. Porque estava todo mundo nessa coisa de todo mundo ter celular, de todo mundo estar na internet, Era uma descoberta ali. Era uma descoberta ali e a gente discutiu o lado tóxico disso. E a gente estava vivendo uma situação tóxica também, entendeu? Lá dentro do trabalho. Foi muito pesado. Aí eu falei assim, bom, eu vou fazer o meu compromisso e tava a fim de parar com o grupo. Não quero mais fazer isso. Eu não quero viver o teatro assim. O teatro para mim é um lugar mágico. É uma família, entendeu? A gente tem que se dar bem no camarim, sabe? A gente tem que comer o bolinho do Kleber. Eu tinha uma fase da minha vida que eu fazia muito bolo, né? Levava bolo pra comer, tem que ter beijos e abraços, entendeu? Tem que ter briga, sim, porque somos diferentes, pensamos diferentes, mas não essa briga, é a briga de ideias, sabe? Mas que tenha que ter bom senso. Uma certa harmonia, né? Tem que ter harmonia, tem que ter empatia, senão o teatro não rola. Não rola. E foi impressionante. E aí, quando acabou a temporada, eu fui no médico, ele falou, você tem um câncer. Tem que tratar. Receber essa notícia, né? Não, eu pensei que ia morrer, né? Eu pensei que ia sair dali e já ia morrer. Ele falou assim, primeiro eu tenho um plano de saúde, então eu fui no plano de saúde, só que eu estava tão emocionalmente abalada que o médico não me deu segurança. É como ele falou, não, seu tratamento é fácil, você vai fazer isso. Eu falei assim, como assim tratamento fácil, entendeu? Você não tinha conhecimento daquela doença, né? Não tinha conhecimento. Aí eu pedi para os amigos do teatro, falei assim, olha, eu preciso ter outras opiniões de outros médicos. Aí uns amigos falaram, não, vai no Hospital de Referência da Mulher, que é o Pérola Byton. Aí o Palma tinha acabado de fazer o Einstein para o Sírio-Libanês e ele conheceu o diretor, presidente, enfim, de lá. Aí o Palma tentou falar com um oncologista de lá, falando que tinha uma amiga que estava em processo de câncer, como seria e tal. Então eu fui pelos amigos e nessas frentes, né? Aí eu fui no Pérola Byton, que é um hospital maravilhoso, de serviço público. Referência. E o médico falou, não, calma, Adriana, calma, o seu câncer é o mais comum e ele está na fase inicial, calma. Só que é o seguinte, fala. Porque quando está na fase ali inicial é mais fácil para tratar, para poder reverter, tem esse lado, né?
Mas a minha preocupação é se só estava no nódulo câncer ou se eu tinha metástase. Se no resto do corpo eu tinha também. Essa era a minha preocupação, se em outra parte do corpo também tinha. Porque chega uma doença que a gente não compreende, não entende. Se a gente não cuida, cria metástases no corpo. Às vezes nasce ali naquele lugar, mas é celular. É uma questão de célula. Que vão se É encontrando. uma célula doente. Então, se você não tratar, pode espalhar para o seu corpo e criar pequenos focos. Essa era a minha preocupação. E aí ele falou, calma, tá numa fase inicial, pelos seus exames você não tem metástase, né? Só que é o seguinte, aqui é um hospital público de referência, eu não tô te falando que eu não vou te atender, eu vou te atender. Mas olha essas mulheres, assim, tinha milhões com o mesmo problema que eu. Ele falou assim, você tem plano de saúde, eles são obrigados a fazer o tratamento para você, tá? Você vai lá, vai exigir que você tenha um bom atendimento, né? E paralelamente você vai seguindo aqui comigo, né? Mas você vai ficar na fila, como todas essas mulheres estão. Eu falei, mais honesto do que isso, né? Ele foi sincero, né? Ele falou, não se preocupe, em primeiro lugar que é fácil de tratar. Segundo, é um hospital público e tem outras mulheres na sua frente. Eu vou te tratar, mas você vai ter que esperar, né? Essa espera, nossa, deve se tornar assim uma tortura, né? Mas eu tinha um plano de saúde, falei, sacanagem, vou lá no meu plano de saúde e vou exigir. E aí, paralelamente a isso, no Sírio-Libanês, eu passei por um mastologista maravilhoso do Sírio-Libanês, não me cobrou nada. Ele falou assim, vou mandar você para um oncologista, para ele fazer o seu acompanhamento. Aí tá bom, né? Aí, quem é esse oncologista? Quem é? Drauzio Varela. Uau! Aí eu falei assim, tô no céu. Aí ele pegou todos os exames, ele falou assim, falou a mesma coisa que o médico lá do Pérola Baito, tá em fase inicial, você não tem metástase, é fácil de curar, 90% das mulheres têm esse tipo de câncer que você tem. Aí eu expliquei pra ele, sabe qual é a situação? Eu tenho um plano de saúde, papapá. Ah, é? Deixa eu ver o nome do seu médico. Aí ele falou assim, esse menino, falou bem assim, esse menino, ele estudou com a minha filha, eles fizeram residência juntos. Você tem o telefone dele? Não, eu tenho da clínica. Aí ele ligou na clínica. Quero falar com fulano? Aí a amor, tá em atendimento. Então tá, diga pra ele, anota aí, moça, diga pra ele retornar essa ligação pra Drauzio Varela. Que demais, a pessoa que massa. Cara, passou 2 minutos, o senhor me ligou. Imagina do outro lado da linha, né? Me ligou, falou assim, você tá atendendo a paciente, a Adriana, tal, não sei o quê? Então, ela tá aqui na minha frente. Eu vou acompanhar o tratamento dela e vou querer acompanhar o seu procedimento com ela. Cara, eu fui no dia seguinte... Era outro tratamento, era outra pessoa. Aí eu fui fazendo tratamento assim. Lá no plano de saúde, consegui fazer tudo que eu tinha que fazer. Despertar, né? Uma certa atenção, um certo olhar. Não, e defender o meu direito. Eu tinha o direito. Sim, afinal, eu pago, né? Pra usar. Usufruir, Pra usufruir. E quero ser bem atendida, como todo mundo tem o direito de ser bem atendido, e a gente sabe como é, né? Não é bem atendido, né? Cada vez mais. E aí eu fiz o tratamento pelo plano de saúde e o Drauzio acompanhando. E aí o Drauzio foi importantíssimo porque ele foi no lado psicológico, entendeu? Ele falava, a cada fase do tratamento, ele estimulava. Ele falou assim, imagina, Adriana, 2 pessoas com a mesma doença. Uma é otimista e a outra é pessimista. Me fala, qual que vai sobreviver? Elas vão ter tratamento igual, tudo igualzinho. Só que uma é pessimista e a outra é otimista. Quem é que vai ganhar? Ele embutia isso em você, né? Ele falou assim, você vai vencer isso. Essa percepção. Aí vai passar 1 ano, você não vai lembrar mais disso, você vai dar risada do que você passou.
E aí você fez todo aquele tratamento, que já é a radioterapia, quimioterapia. Primeiro eu fiz quimioterapia, porque eles no meu caso, eles queriam fazer um teste para ver se o meu tumor reduzia. Então eles me deram a primeira parte do tratamento para fazer com que o nódulo diminuísse. Foi uma pauleira de quimioterapia, mas a cada exame que eu fazia, ele ia diminuindo. Por que eles fazem isso? Para na hora de fazer a cirurgia e retirar o nódulo, ser menos invasivo, entendeu? Para não tirar a mama toda, para tirar só uma parte. Foi o que aconteceu. Eu tirei só uma parte do meu seio e depois eu fiz a rádio. Entendeu? A rádio eu fiz por último. Eu tinha a compreensão, já aprendi uma coisa na vida, eu tinha a impressão que já fazia simultâneo, porque uma ia ajudando, combatendo, Depende muito do tratamento. No meu caso foi o seguinte, eu fiz... Foi em setembro, foram 3 meses de quimioterapia pesada para redução. Aí depois eu fiz a cirurgia e depois eu fiz mais 30 rádios. No caso, a cirurgia foi feita no meio para poder preservar mesmo o seio, para só tirar um pedacinho. Agora, dependendo do tamanho do câncer, aí já tem que fazer a cirurgia e depois a quimio, depois a... Depende do caso. Às vezes tem pessoas que fazem só rádio, não precisa operar. Tem pessoas que precisam operar, faz rádio, não faz quimio. Aí depende. De fato, cada caso é um caso, né? E a otimista está aqui na minha frente! E aí foi que eu dei a virada no teatro. Eu falei assim, não, eu acho que eu preciso viver momentos diferentes no teatro. Aí eu falei pro Palma, assim, eu tô no Arte e Ciência, mas eu preciso viver outras experiências com outras pessoas, com outros grupos, entendeu? Aí foi quando eu comecei a trabalhar com outros grupos. E foi maravilhoso, porque em cada grupo... por exemplo, na Velha Companhia, que é esse do espetáculo que eu estou te falando, da Casa Submersa, que a gente fez o podcast, né? Eles trabalham muito dramaturgia autoral, mas eu estava muito focada na direção, querendo entender como é que é essa coisa da direção. Aí outro grupo me interessava mais pela preparação do ator. Então eu fui meio que resgatando essa coisa do teatro em mim, que eu não estava acreditando mais, entendeu? Só que eu precisava viver experiências diferentes. Ir lá, estar presente lá, vivenciar lá, né? E sentir viva, resgatando tudo isso, vivenciando tudo isso. Conjugue um verbo. Ai, meu Deus do céu, Kleber! Você é capaz. Vamos ver. Conjugar. Ai, reloginho? Tem reloginho? Tempo. Eu transbordo, tu transbordas, ele transborda. Nós transbordamos, vós transbordais, eles transbordam. Aê! Você tem uma situação que na época da pandemia vocês chegaram a fazer, eu acho que uma peça, montagem que acabou virando uma radionovela. A última peça que eu fiz como atriz foi em 2019, antes da pandemia. Chama Casa Submersa, que é desse grupo que eu te falei, da Velha Companhia, o diretor e o autor Kiko Marques. Aí a gente fez a temporada, aí veio a pandemia, eles tinham acabado de ganhar um edital para fazer uma temporada da peça. Só que com a pandemia fechou tudo, aí eles falaram, e agora? A gente tem que cumprir o edital, mas não dá para fazer a peça presencial, como é que a gente vai fazer? Aí o grupo lá se reuniu e falou assim, vamos tentar justificar na secretaria se a gente pode fazer uma versão da peça em podcast. Entendeu? Aí ele fez, mas o formato do podcast ele falou, eu quero fazer uma radionovela, né? Porque a peça tinha 3 horas. Uau. Então ele falou assim, primeiro que não vai dar para fazer esse podcast de 3 horas assim, se ninguém vai aguentar. Aí ele falou assim, vamos fazer essa estrutura de radionovela e a gente divide por episódio, por capítulos, como se fosse novela. Cada um na sua casa? Como é que vocês conseguiram? Aí foi assim, eles alugaram um estúdio, aí os atores iam gravar os núcleos, né, porque eram vários núcleos de atores. E aí a gente ficava em cabines individuais e o diretor ficava em casa, ele dirigia da casa dele, que também para mim foi uma coisa...
Uma É descoberta. extraterrestre. Porque a gente está acostumado ao diretor ali presencial, né? Olho no olho. Mas a pandemia, Kleber, é uma coisa que pra mim é uma outra virada de chave pra mim no teatro, sabia? Porque na época, a gente ficou sem trabalho, né? Foi pausando, né? Foi tudo. pausando. E É. aí, essa coisa da arte e educação, pra mim, começou nessa época do câncer. Eu nunca tinha dado aula, mas aí eu falei, não, eu vou dar aula agora. Porque eu estava vivendo essa coisa do câncer, eu queria viver uma coisa nova. E aí eu entrei num projeto, que é um projeto muito bom. Quem mora em São Paulo, se tiver oportunidade de ir, é gratuito. Foi promovido pela Secretaria de Cultura, que é o Programa Vocacional. É um programa de iniciação artística e de continuidade artística também, na periferia de São Paulo, em várias linguagens. Tem teatro, tem dança, música. Esse projeto é recente? Tem 20 anos. Tem 20 anos. Eu entrei nele, eu queria muito fazer o trabalho em periferia, muito. Porque eu sou da periferia. E quando eu comecei a fazer teatro, eu ia até o centro para estudar, né? Ou até a Pompeia, né? Ou até o centro da cidade, onde tinha lá a secretaria e tal, os cursos. E fazer esse inverso Pra um mim, presente. foi assim, é um presente. E foi. Aí eu comecei a dar aula na periferia. Eu fiquei fascinada, porque aí eu me reencontrei no teatro amador, entendeu? Sim. Foi muito, e artistas muito potentes, assim. E aí, na pandemia, eu tinha passado no edital. Antes de ter a pandemia, eu tinha passado no edital. Eu falei, perdi o emprego agora, né? Porque não vai ter a programa. Que é o vocacional. Que é o vocacional. Já fechou o teatro. Passei numa edição do programa vocacional. Não vai ter, ferrou. Como é que eu vou pagar as contas? Aí, por milagre, eu não sei, acho que é por causa da situação. A gente viveu um momento muito único, né, na pandemia. Aprendeu. Quem não aprendeu, só talvez na próxima único. vida. Aí a secretaria falou, não, a gente vai continuar esse programa, a gente vai fazer virtual. Uau! Pronto, primeiro foi isso. Fazer virtual já Como era. É que é isso, como né? é que é isso? Uma nova descoberta. Como é que é isso? Fazer teatro, que é presencial, numa tela. E aí eu criei uma oficina. A gente ia criar umas oficinas e fazer as chamadas pela internet, pelas redes sociais, lá no Instagram, oficina, taranã. E eu criei uma oficina chamada Dentro dos Olhos Teus. Porque, na verdade, eu criei essa metáfora dos olhos da câmera, né? Porque a câmera é um novo olhar que você tem que ter para sua arte. Então, dentro dos olhos teus, é assim, o que eu consigo, dentro de um olhar da câmera, que não é presencial, mas eu consiga captar a sua sensibilidade. Entendeu? O que tem dentro dos seus olhos? Estava muito inspirada, né? Eu estava inspiradíssima. E assim, na telinha, as salinhas, você se via também. Não é? Diferente do teatro. Do teatro você está em jogo com o outro, mas você não se vê. Você se vê internamente em sentido da sua preparação. Você sabe o que você está fazendo, mas quando você se vê na tela, é outra percepção. É outra percepção. Aí eu criei essa oficina dentro dos Olhos de Deus, dentro do programa. E aí, com essa coisa da internet, não atingiu só São Paulo. Atingiu o município todo, o estado todo. Proporção. O país. Tinha, no meu caso não, mas tinha artistas orientadores que tinham aluno em Portugal. Que demais. Na Alemanha. Entendeu? Brasileiros que estavam lá fora. E falaram assim, fulano tá dando um curso virtual, vou fazer, entendeu? E o cara era da Alemanha, mas brasileiro tava lá. Na dublagem agora também a gente tá nessa fase. Tem diretores que às vezes estão no interior de Minas, em outro estado, dirigindo de lá, produzindo, fazendo arte, e em seus momentos pausa, vai cuidar do lazer. Então possibilitou, né? A gente teve esses ganhos. Aí foi incrível, porque eu descobri um outro lugar do teatro com a pandemia. Que foi o seguinte, eu lancei essa oficina Dentro dos Olhos Teus e uma parceira do Arte Ciência, que é a professora Karina Lupetti, de São Carlos, professora de Química, ela tem um grupo de teatro lá em São Carlos, que chama Grupo Olhares, que é um grupo de pessoas com deficiência, a maior parte visual.
E ela falou, Adriana, eles querem fazer seu curso. Eu falei, como eles querem fazer meu curso virtual? Eles são cegos, Karina, mas eles querem fazer. E foi, Kleber, a melhor experiência que eu tive. Porque assim, como é que eles se relacionam com a câmera? Eles não veem. E a câmera é totalmente visual. Tudo é visual. E eles não enxergam. Como é que eu vou dar teatro para eles? Já se fosse presencial, já ia ser difícil, né? Ainda mais virtual. E aí, eles me falaram, não, é possível. É possível, né? E a gente Você começou a aprender com eles, o inverso, né? E aí, olha só, o destino, né? Eu tô com um trabalho agora, eu dirigi um ator mineiro, que é uma pessoa com deficiência visual, que viu lá a minha oficina e quis fazer também. Só que ele achou tão interessante a pesquisa que foi feita naquele período com esses cegos, que ele me chamou para um trabalho. Ele falou assim, eu quero que você dirija um trabalho meu. Eu falei, mas Dudu, ele chama Dudu Melo, ele é de Belo Horizonte. Um artista incrível. E ele começou a fazer teatro depois dos 50 anos. Também é uma virada de chave, Sim. né? Porque a gente pode fazer teatro em qualquer idade. Isso também é muito legal. É mágico, né? É muito mágico. E ele, uma pessoa com deficiência visual, eu falei, Dudu, eu nunca dirigi. Nunca tinha dirigido. Só os alunos, né? Nas oficinas, eu nunca dirigi assim. E ainda mais pessoa com deficiência, nunca. É né? montagem, é drama, comédia. Ele queria fazer um trabalho autoral. Ele queria falar sobre a infância dele e como a arte fez ele sobreviver. Que bonito. É lindo, chama O Menino do Olho que Vê. Então é um monólogo e é uma experiência incrível que ele faz. Ele não usa bengala, ele é sozinho em cena. A gente fez uma disposição cênica que ajudasse ele a se locomover, né? Mas ele queria fazer uma peça em que ele fosse protagonista, em que ele fosse visto, ele queria ser visto, entendeu? Que é muito importante, né, ter esse olhar. Ele queria ser visto, então a gente criou juntos uma peça assim, então tá, ele quer ser visto, vários temas, né, ele quer ser visto, é uma pessoa com deficiência visual, totalmente à margem da sociedade, né, quer falar sobre a vida e quer falar sobre arte, como a arte faz a gente sobreviver, né? Como a arte cura. E aí a gente fez esse trabalho. Ele faz o seguinte, Dudu, a peça começa, ele está em conflito, se ele não sabe se ele vai fazer aquela peça ou não. Né? Isso já é personagem. Aí ele falou, não, eu vou fazer e vocês vão me ajudar. Então ele convoca a plateia primeiro para fazer uma vivência. Aí ele vai conduzindo as pessoas no espaço cênico, videntes e não videntes, gente que enxerga e gente que não enxerga. Ele conduz dentro do palco, fala assim, ó, aqui do lado direito tem isso, do lado esquerdo tem isso. Ó, quando eu for no lado direito e pegar em tal objeto, ele foi audiodescrevendo as coisas que tinham em cena e para preparar as pessoas a assistir o espetáculo. Aí as pessoas voltam e aí ele começa a história dele, de pequeno. E como a arte foi mostrando para ele que ele podia viver com a deficiência dele, entendeu? Sobreviver. E é uma lição de vida maravilhosa. E é uma bela aprendizado. E aí no final ele celebra, as pessoas voltam no palco, faz uma grande roda, porque na verdade a peça ele quer realizar um sonho do menino dele que na infância ele não teve. Porque ele fala desse drama, né? Que quando ele era pequeno e cego, as crianças não brincavam com ele. Né? Tinha esse estigma, né? Ai, não brinca com cego, sabe? Tinha umas coisas assim. Rótulos, né? Que dentro da realidade dele era tudo muito improvável, né? E a família também não deixava ele se relacionar com as outras crianças, não sabia lidar direito, né? Entendeu? Mas isso, né? E a gente vive isso sem... Não, ele queria ir pra rua, ele queria viver, queria conhecer gente, entendeu? Uhum. E aí a peça é a realização de um sonho. Ele falou assim, agora vocês vão realizar o sonho do menino. E a peça agora vocês estão viajando com ela? Ele viaja. Ele é danado, viu, esse mineiro? Nem você. Ele é bem danado. Ele viaja o país todo. Ele entra em todo que é tipo de festival sobre acessibilidade. Ele vai em todos. Até
ele foi convidado para fazer... como é que eles chamam isso? É porque eu também estou aprendendo coisas, né? Não sei tudo sobre esse universo, é uma troca muito grande. Mas ele começou a fazer... Ele fez um projeto, o Palco Giratório do Sesc. O Sesc convidou, o Sesc de Minas convidou para ele fazer o palco giratório, para fazer essas vivências que ele faz no palco com as pessoas, com os espetáculos que estavam lá. Então ele conduzia as pessoas, por exemplo, lá foi o Amir Haddad, com o teatro de rua lá. Então ele levava as pessoas que não enxergavam e conduzia, ele cego, conduzia as pessoas no palco, assim, aqui, ó, a gente vai contar uma história, que tem tal ator. É plausível, né? Danado. O do teatro vocacional, ele não corre riscos assim, de repente, quando muda a administração, porque como ele é municipal, de repente, um exemplo, muda prefeito, será que corre risco? Muda secretário? Porque assim, corre sempre risco, ele sempre correu risco, porque depende da verba do ano, entendeu? Se a prefeitura gastou muito por obras X, ele pegava, era uma verba que era uma sobra. Então, dependendo do ano, às vezes não tinha dinheiro suficiente para contratar 200 educadores, mas tinha para 20, entendeu? Então tem umas flutuações. Muito, né? Reduz. Ou prefeito, ou secretário, ou terráqueo, e é um programa, libera verba para o teatro vocacional. É um programa muito, muito importante, muito importante. E aí, dependendo, teve anos que o vocacional durou 2 anos porque não podia abrir um outro edital. Então, cada gestão trabalha de uma maneira conforme a verba, conforme o olhar daquela gestão também para a arte, enfim. Vamos vibrar, torcer que dê segmento e viva a arte! Obrigado pela presença. Eu amei. Eu também. Saudade a gente ficava horas e horas. Faltam nossas gargalhadas, né? Vou chamar a Mônica. Mônica, terráquea, nessa nave, né? Venha flutuar nessa nave. Venha conversar com a gente. Aí, né? Adorei estar aqui com você. Ficarei horas e horas aqui contando os causos. Eu achei lindo, adorei. Bom demais. Bom demais. Deixa seu contato. No Instagram, né, @AdrianaDam, DHAM de Maria. E vocês, terráqueos, muito obrigado aí pela audiência. Ativem o sininho. Um beijão no coração de vocês e até mais.